Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na continuação de nossos estudos sobre os 3 convites do Evangelho. E nessa semana alcançamos já a lição de número 16. O título desta lição, Princípios e União. Verso áureo. Não comuniqueis com as obras injustas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5:11. Primeira pergunta diz: qual o princípio que o Senhor sempre utiliza para rejeitar uma igreja e levantar outra? 1 Samuel 2:30. Diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Essas palavras registradas aqui em 1 Samuel, vamos contextualizá-las, vamos lembrar que é na experiência da rejeição da casa de Eli para o sacerdócio, devido à infidelidade de seus filhos e da conivência do próprio Eli com tudo aquilo. Então houve uma mudança. Aquilo que Deus tinha prometido, e aqui diz, de andar diante dele perpetuamente, mas aquilo foi retirado por conta do quê? Da desobediência. Era sobre condição, né? Se eles obedecessem, se cumpriria que seria perpétuo. Desobedecendo, então, aí se mudou, né? O próximo texto é 2 Crônicas 15:2, diz: E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Jeremias 7:4-8 diz ainda: Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Então, só por esses textos bíblicos já poderíamos responder a pergunta: qual o princípio que o Senhor sempre utiliza para rejeitar uma igreja e levantar a outra? É o princípio da obediência. Não havendo uma correspondência do elemento humano para com que Deus necessita que ele efetue aquele papel, aquela missão, Deus é obrigado então a rejeitar e escolher outros. De nada adianta se fiar então aqui, como diz o texto de Jeremias, nas promessas, mas as promessas são sob condição. E agora vamos ver o texto de Eventos Finais, página 53, no digital 59. É um texto, então, que também abre a nossa mente nisso tudo.
O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo da sua obra de acordo com esse princípio. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for a sua posição e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. E, no entanto, se estes, por sua vez, não purificarem a vida de toda a má ação e se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos da vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente e, a não ser que se arrependam, os removerá da posição que ocupa, tornando-se um opróbrio. Então o Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido, mas diz que ele seguirá, que diz Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com esse princípio. Qual o princípio? Aí é relatado. Quando uma igreja é infiel, Deus escolhe outros. Se esses outros, que é a experiência dos judeus e os gentios, como nós vimos, né? Os ramos naturais e os enxertados. Estes enxertados também podem ser rejeitados. Se o ramo natural foi, quanto mais será o ramo enxertado. Segunda pergunta: o que é excluído da mensagem da igreja? Colossenses 2,8 declara: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vemos então que o que é excluído, diz aqui, em Desejar Todas as Nações, 826, é excluído o ensino humano. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da igreja. Nenhuma das leis ordenadas por autoridade eclesiástica se acha incluída na comissão. Nenhuma dessas tem os servos de Cristo de ensinar. Vemos a importância que tem isso aqui então, né? É excluído qualquer mensagem, qualquer coisa que trouxermos que vier do lado humano. Nós temos só que trazer então aquilo que é bíblico, aquilo que é correto, que é para a salvação. Nada de coisa humana então na igreja, na direção, né? Me chama a atenção um trecho específico aqui que diz nem para a legislação da igreja. Infelizmente, muitas vezes as igrejas querem fazer exatamente isso. Acham que elas têm o poder, digamos assim, reunidas em assembleia geral, todos os membros ou delegados representantes juntos chegarem a uma conclusão do que é certo. Imporem determinada regra. Será que é isso que nos é indicado? Na realidade, a igreja ela pode tomar certas decisões administrativas, organizacionais, de uma maneira ou outra, mas o ensino, a doutrina, é só aquilo que é extraído da Bíblia. Dessa maneira, não compete à igreja ir além do que está escrito, começar a fazer certas regras. Não, olha, em tal caso, pode ser aceita a pessoa se fizer assim ou assado. E não tem nada na Bíblia dizendo aquilo. Mas a igreja, a autoridade eclesiástica, então, acha que tem essa capacidade de trazer esse tipo de ordenança. Na realidade, nós vamos ver que nesse tipo de atitude, de achar que tem essa autoridade, que reside, por exemplo, a mudança do sábado para o domingo como dia de guarda. É abertamente dito pela Igreja Romana que a alteração foi feita pela autoridade da Igreja, que não Sim. foi Cristo, não foi os apóstolos, mas eles
tomar essa decisão. Então, para fugir de qualquer desses problemas, devemos então entender que está delimitado qual que é a regra de fé e prática para a igreja e não aberta então a acréscimos ou alterações. Terceira pergunta. Que promessa Deus nos dá a respeito do seu povo nestes últimos dias? Apocalipse 12:17, 14:12. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui nesses textos nós vemos essa promessa bendita, ainda que a mulher, a igreja, a maior parte se apostata, há um restinho, um remanescente da semente da mulher que perdura, permanece fiel. Isso. O texto diz que ela fugiu para o deserto, né? Aonde tinha lugar preparado. Vemos então que é a firmeza que esse pouco tem, né? O grande conflito, 595, diz assim: mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só, como a norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. Maravilhoso texto. E quantas coisas são colocadas aqui que não tem esse peso de uma declaração bíblica mais poderosa do que todo esse conjunto. A Reforma Protestante notou muito bem essa questão dos concílios, né? Tantos concílios, tantas decisões, mas elas se autocontradizem. Aqui também fala das decisões, das deduções da ciência. Muitos também têm rejeitado a revelação divina, por exemplo, no assunto mesmo do criacionismo, para então dar mais razão à suposta ciência dos nossos dias, achando que é um fato, não tem como negar o evolucionismo, e assim amputam parte da Bíblia como fosse uma mentira engendrada. Então, na realidade, nós encontramos aqui que a voz da maioria, tudo isso não deve ter peso a não ser a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as outras, base de todas as reformas. Lembrando, vale destacar aqui, que em Apocalipse 12:17 foi dito que esse povo dos últimos dias, o qual sofre a ira do dragão contra eles, esse povo tem o testemunho de Jesus, que segundo Apocalipse 19:10 é o espírito de profecia, o dom de profecia. Então é apontado que este dom seria restaurado nos últimos dias para uma orientação mais precisa para livramento dos enganos dos últimos dias. Passamos à quarta. Com que fundamento deve-se construir a unidade da igreja? De que maneira muitos buscam efetuar a união? Isaías 58, 1 e 12. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E o verso 12, e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. E agora nós temos aqui 3 trechos do Espírito de Profecia também enfatizando para nós esse ponto. Primeiro, do Mensagens Escolhidas, volume 1,
página 175, nos diz: Cristo pede unidade. Não pede, porém, que nos unifiquemos em práticas errôneas. O Deus do céu traça frisante contraste entre a verdade pura, inspiradora, que enobrece, e doutrinas falsas, desorientadoras. Ele chama o pecado e a impenitência pelo verdadeiro nome. Não encobre o mal feito com uma capa de argamassa não temperada. Roga a nossos irmãos que se unifiquem em um fundamento verdadeiro, escriturístico. Também no Historical Sketch of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, página 197, diz: não podemos comprar paz e unidade ao custo da verdade. O conflito pode ser longo e doloroso, mas a qualquer custo precisamos fixar a palavra de Deus. Jesus orou para que seus seguidores fossem um, mas não devemos sacrificar a verdade a fim de assegurar esta união, pois devemos ser santificados pela verdade. Aí está o fundamento de toda a verdadeira paz. A sabedoria humana quer mudar tudo isso, declarando muito estreito o fundamento. Os homens querem efetuar a união mediante concessões à opinião popular, transigência com o mundo, sacrifício da piedade vital, mas a verdade é o alicerce de Deus para a unidade de seu povo. Meditação matinal, 1962, página 327. Então vemos aqui que, na verdade, Deus pede união, mas pede uma união de que jeito? Não uma união, vamos dizer, absorvendo o erro, né? Se tiver que absorver erro, essa união não é de Deus. Ele pede uma união que seja, então, na base da verdade, não sacrificando nenhum dos seus princípios. Então, realmente, muito se fala, ainda mais em nosso tempo, sobre união religiosa, tirar as divisões, os partidarismos. Muitos estão envolvidos com o ecumenismo das igrejas também. E, no entanto, seria muito bom se fosse possível a união de muitos grupos, credos, mas há distinção de pensamento, de doutrina. Então, muitos, na linha do ecumenismo, se unem passando por cima dessas diferenças doutrinárias. Sim. E aí, justamente, diz aqui, Cristo pede unidade, mas não pede, porém, que nos unifiquemos em práticas errôneas. Então tem que haver um fundamento só. E aqueles que quiserem se agrupar nesse firme fundamento serão bem-vindos. Vemos lá no passado, então, teve uma união, né? Da Igreja Apostólica com os romanos. Mas acabaram passando por cima disto daqui, então, né? E aí o que houve mais tarde? Quiseram, da igreja, dessa união que foi feita, extinguir o sábado e colocar o domingo. E de fato assim foi feito, né? E sofreram muito os apostólicos, né? O povo de Deus, por essa união dessa natureza, né? Então esses pagãos que se converteram só por aparência, justamente se tornaram a maior parte, Sim. A maioria na igreja, né? E isso causou uma divisão. Olha só, Sim. O desejo de união antes causou então uma divisão e a necessidade da fuga para o deserto dos verdadeiros. Foi terrível, né? Quinta, primeira parte. Que cuidado devem ter os que amam a Jesus e promovem a paz? Que tipo de paz e harmonia não merece esse nome? No que somente pode haver concessão? Romanos 12, 16 a 18. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal,
procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Também temos 14 e 19 de Romanos. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. 15 e 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. O texto a seguir está no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 244. A fonte original é a Review Herald, 16 de janeiro de 1900. É um texto também na mesma linha da pergunta anterior que nós estávamos vendo, e é interessante aqui alguns pontos específicos que são chamados a atenção. Diz assim: os que amam a Jesus e as pessoas pelas quais ele morreu seguirão as coisas que promovem a paz. Nós lemos isso nos textos de Romanos. Devem, porém, tomar cuidado para que em seus empenhos para evitar a discórdia, eles não comprometam a verdade e, querendo guardar-se da divisão, não sacrifiquem princípios. A verdadeira fraternidade jamais pode ser mantida pelo comprometimento com princípios. A paz e a harmonia obtidas por mútuas concessões para evitar todas as diferenças de opiniões não merecem esse nome. Em casos de diferenças de opinião entre homem e homem, às vezes se deve fazer concessões. Nunca, porém, se deve sacrificar um jota ou tio do princípio para alcançar harmonia. Então vemos a importância disto, né? Que se for alguma coisa entre homem e homem, pode se chegar a uma conclusão, né? Mas diz então, nos princípios de Deus para nós, né? Diz que nesse não. Nunca pode se sacrificar nada, nem um jota, nem um tio, para fazer concessão para ter essa paz. Essa diferença de opinião entre homem e homem, digamos assim, pode ser, por exemplo, em como levar avante a obra missionária em algum lugar, que método exato é usar. Vamos lembrar até aquela discussão que houve entre Paulo e Barnabé. Sim. Então, Barnabé queria dar mais uma chance a João Marcos, que tinha recuado, né, da obra quando a dificuldade, o sofrimento foi forte. Paulo não estava disposto a dar essa segunda chance. Houve lá uma contenda entre eles. E é difícil de dizer exatamente quem estava certo, quem estava errado, mas valeu aquela insistência de Barnabé. Mas Paulo podia dizer, não, ele está insistindo só porque é parente dele. Sim. Mas, de fato, nós vemos que Paulo mais tarde reconheceu e disse que serviu muito a ele depois, né? Sim. Paulo disse que ele era muito útil para ele na causa. E aqui também, enquanto estava fazendo a leitura, eu me lembrei de uma passagem que está lá no Patriarcas e Profetas, que fala da preocupação de Abraão quando foi para arrumar uma esposa para Isaac. E diz que ele era de uma disposição bondosa, meiga, gentil. E diz que se ele arrumasse uma esposa infiel, a tendência de Isaac seria qual? De ceder, de fazer a vontade dela, sacrificar os princípios em nome da harmonia, da paz conjugal. Então, Abraão está ciente dessa tendência de Isaac, a forma que era o caráter dele, se preocupou muito em escolher uma esposa idônea para ele de fato, né? Então aqui nós vemos que, de fato, os seguidores de Cristo também amam a Jesus e querem promover a paz. Aqui diz, sim, mas isso não pode nos levar a ceder, então, naquilo que é princípios eternos de Deus. E ainda diz assim, a paz e a harmonia, obtidas por mútuas concessões para evitar todas as diferenças de opinião, não merecem esse nome. Não tem como cada um ceder um pouco e chegar no meio. Não, tem certas coisas que devemos permanecer
com firmeza na defesa. Sexta pergunta, parte A. Apesar da existência de diferentes grupos adventistas, Deus tem o seu povo peculiar? O que ele lhes concede? Que necessidade foi apresentada à mensageira do Senhor? 2 Coríntios 6, 14 e 18. Diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O texto do Primeiros Escritos 124, ele vem então dando uma clareza sobre essas perguntas, né? Diz assim: os diferentes grupos de professos crentes do advento tem cada um deles um pouco de verdade, mas Deus deu todas essas verdades aos seus filhos, que estão sendo preparados para o dia de Deus. Ele tem dado verdades que nenhum desses agrupamentos conhece nem entenderão, coisas que para eles são seladas. O Senhor abriu aos que verão e estarão prontos para compreender. Se Deus tem alguma nova luz a comunicar, Ele permitirá que os seus escolhidos e amados compreendam, sem que precisem ter a mente iluminada pelo ouvir os que estão em trevas e erros. Foi-me mostrada a necessidade dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia, de se separar dos que estão diariamente absorvendo nossos novos erros. Vi que nem jovens nem velhos devem assistir às suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los, enquanto ensinam o erro, que é veneno mortal para a alma, e doutrinas que são mandamento de homens. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na liberdade com que Ele nos tornou livre e regozijar na verdade. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso ser obrigado, pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões, onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, Ele não nos guardará. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós, e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a ser entenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus, e a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. E ainda temos aqui um último parágrafo que ainda enfatiza mais. Diz assim: vi que não temos tempo para desperdiçar em ouvir fábulas. Nossa mente não deve ser assim desviada, mas deve ocupar-se com a verdade presente e em buscar sabedoria que nos permita alcançar mais completo conhecimento de nossa posição, a fim de que, com mansidão, podermos apresentar nas Escrituras a razão de nossa esperança. Enquanto falsas doutrinas e perigosos erros são levados à mente, esta não pode estar posta na verdade que deve capacitar e preparar a casa de Israel para estar em pé no dia do Senhor. Importante as perguntas, né? Falando então dos diferentes grupos de adventistas. Então, a nota ela vem mostrando que todos eles têm um pouco de verdade. Todos os grupos têm um pouco de verdade. Não é só erro que existe nesses grupos. Isso, se fosse só erro, ninguém queria, ninguém aceitaria, né? Mas todos eles têm um pouco de verdade. Só que ele diz assim: a um povo, a um grupo, ele delegou toda a verdade.
tem um que tem toda a verdade, né? As gemas da verdade foram juntadas, né? Isso, e diz assim: eles têm verdade que os outros não têm, e nem têm condição de compreender talvez as verdades que esse grupo tem. Isso é muito importante então, né? E diz que quando precisamos então de aprender alguma coisa, diz que Deus então fará isso sabido deste grupo. Não é necessário nós ou esse grupo, né, estar procurando aprender dos que estão diariamente absorvendo novos erros e vivendo praticamente em trevas. Então é muito importante isso daqui, né? E por último, a última parte ainda diz assim: que necessidade então foi apresentada a mensageira do Senhor? Diz da necessidade de se separar desses que estão diariamente absorvendo novos erros. Chega a falar que nem jovens nem velhos devem assistir a tais reuniões, que é perigoso para a alma, porque lá está o quê? Misturado a verdade e o erro, de maneira que pode o discernimento cada vez mais perder então o discernimento de entender o que é a verdade e o que é o erro, porque está muito misturado. Ele usa até um palavreado aqui meio duro, né? Ele diz: é um veneno mortal para a alma assistir a essas reuniões. Então vemos aí que é algo então direto. Aqui fala que se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar livres, firmes na liberdade. Nos regozijar então com essa liberdade. E diz que Deus se desagrada quando assistimos sem aí ser obrigados. E diz que a menos que o Senhor nos envie essas reuniões, ou seja, com objetivo a pessoa vai a essa reunião para tentar de alguma maneira apresentar a verdade, se não for com esse objetivo, simplesmente ficar passivamente ouvindo aquilo tudo, diz que os anjos não guardarão, cessam o seu cuidado e são deixados aos açoites do inimigo. Então a linguagem aqui realmente é muito forte. Muito forte. Aqui ainda no último parágrafo vimos que o tempo é tão solene que não deve ser desperdiçado em ouvir fábulas, mas cada vez mais nos ocuparmos em compreender melhor a verdade presente e passar adiante a outros. Assim, então, temos chegado ao final de mais uma lição. Vamos pedir a Deus em nossos corações também que possamos compreender e, de fato, fazer parte, então, desse grupo, que é o grupo separado de Deus. É o meu desejo de oração para mim e todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.